Bom, gente, então é isso. Para finalizar essa parte aqui, não é? Porque eu tô falando um pouquinho mais hoje sobre os trabalhos, porque muitas pessoas chegaram de repente nos grupos, estão perguntando. É isso. Então, em setembro também nós iniciaremos os trabalhos, o curso online, tá? De mesa de gestação radiônica. São 8 encontros de 2 horas em tempo real. Então, é uma sala de aula que eu tenho, então abro a sala de aula, vocês vão me ver ali falando, não é? Vou apresentar na mesa, vou explicar, é um curso maravilhoso, tá bom? E vou ver vocês, tá? Não é um curso empacotado, eu não gosto, tá? De vender esse tipo de curso empacotado, né? Você tem que ler e-mail, ficar vendo vídeo, bom, enfim, muita gente faz isso, né? Já fez, tem gente que faz curso assim. Quem é muito disciplinado consegue fazer, né? Mas eu gosto mesmo de estar em tempo real, eu gosto de estar olhando para vocês e falando ali, vocês tirando dúvidas, não é? Participando. Para mim não tem diferença entre curso online e presencial a nível de conhecimento, é o mesmo conteúdo, a mesma coisa, tá? Então nós vamos iniciar aqui em setembro, ok? Quem quiser, tá, estiver interessado, serão à noite. Um dia que você não puder assistir, sim, eu vou estar. A gente grava a aula, né? Manda o conteúdo, tudo certinho. Nós temos grupos no WhatsApp com suporte vitalício, né? Que eu sempre falo. Então, assim, é muito legal, tá? Se você mora longe e não pode, né, vir para cá ou acompanhar os cursos, aí você faz online. Mas em outubro, eu vou, no finalzinho de outubro, vou estar ministrando este curso em São Paulo, tá? Em novembro em Recife também, eu vou colocar para o final de novembro, porque dia 11 de novembro eu vou ter um compromisso muito sério, que é conectado com a rede de ascensão planetária, é um serviço planetário, tá? Então, primeira quinzena de novembro, vou estar bem comprometida aí com esses assuntos. Depois, em dezembro, Tocantins, tá? A da Paz que está organizando pra gente lá. Em janeiro, Rio de Janeiro. Aí em fevereiro eu paro, né? Porque fevereiro é uma preparação energética muito grande que já está acontecendo, que é com nossa saída para o Egito. Vai ser um turismo, mas é um turismo bem iniciático, tá? Não é um passeio igual aos outros, né? Só de turistar, não. É bem iniciático e nós temos um grande propósito de fazer ali no Egito. Quem estiver interessado no Egito, fala comigo. O valor é 3.060 euros, fora a passagem, tá? Mas inclui tudo, você não vai gastar mais nada lá. Não sei que você quiser trazer presentinho para os outros lá. Mas você não precisa nem levar muito dinheiro para trazer presentinho, tá bom? Então tá, e aí depois essa agenda desse ano, depois só em abril, final de abril, que eu vou ter agenda para dar curso aí na tua cidade, tá? Eu tô vendo se eu encaixo também João Pessoa aqui até março, mas enfim, bom, é isso que eu queria falar para vocês. Vamos logo entrar no nosso assunto, né? Não quero tomar muito seu tempo. Nós estamos aqui falando crianças, já falamos sobre crianças índigo, você já, né, conseguiu observar aí qual é o perfil dessas crianças índigo, que hoje a maioria não são crianças, já são adultos, não é? São adultos. Crianças cristal também, não é? Já são adultos. Quando a gente fala dessas crianças índigo, cristal, arco-íris e diamante, a gente fala mais ou menos de uma data. Não significa dizer que todas nasceram nesta data. Sempre tem, eles chamam de os escoteiros, né? Ou os pioneiros, como por exemplo Jesus Cristo, não é? Que foi uma criança cristal. E João Batista, que foi o índigo, né? Mais revoltado. Vem mesmo para quebrar sistemas, né? São detonadores de sistemas, assim como eu também sou uma detonadora de sistemas, vem trazer mais informações, não é? E agora a gente iniciou ontem falando sobre crianças arco-íris, essas já são diferentes, né? Então, porque as crianças arco-íris, elas não tiveram outras vidas aqui na Terra, é a primeira encarnação delas, né? Então, elas são a terceira geração de crianças especiais que vieram para a Terra para ajudar a humanidade a evoluir, porque elas são influenciadoras, tá? Estas arco-íris, elas são diferentes da cristal e da índigo, tá? Porque elas têm características bem interessantes a mais, tá bom? Então, elas
Algumas delas nasceram na Terra já antes do ano 2000, tá bom? Já existiram, né? Uma ou outra, tá? E hoje elas são basicamente, na verdade, elas são quase 100% filhas e filhos, né? De crianças cristal, porque, como eu disse, algumas crianças cristal pioneiras vieram na década de 80, tá? Então hoje já são pais e mães aí que estão recebendo as crianças arco-íris, tá bom? Bom, como o próprio nome fala, por que arco-íris? Quando a gente fala isso, por exemplo, quando eu falo criança índigo, é porque as cores do espectro energético desta criança, deste ser, ela tem na totalidade a cor azul, né? A criança cristal, a totalidade do espectro dela vibra na cor cristal. Então, as crianças arco-íris, elas têm várias cores no seu espectro, por isso que se chama arco-íris. Elas vieram da 9ª dimensão de consciência. Esta 9ª dimensão é a dimensão da consciência coletiva. Por isso elas não são individualistas, não são egoístas, né? Elas vieram em nome de um coletivo, tá? Bom, de acordo com o que muitas pessoas já experimentaram aí, né? As crianças arco-íris, elas trazem muita alegria e harmonia para suas famílias, tá? Diferente das crianças índigo e cristal, as arco-íris, elas nasceram para sorrir, né? Elas têm um chakra cardíaco, o coração muito imenso, expandidos e que são cheios de perdão, tá? Se você tem uma criança assim em casa, que tudo para ela é perdão, que ela não carrega mesmo, né? Não carrega essas maldades da gente que fica querendo se vingar, não perdoa, tem dificuldade de perdoar, tá? É muito fácil, um amiguinho da escola vai lá, detona ela, bate, xinga, ela perdoa instantaneamente. Você tem um filho assim, não fica pensando que ele é bobo, que ele tem que reagir, revidar, tá? Porque não é da energia dele, não é da configuração dele, tenta entender, tá? Então, essas crianças, elas se recuperam de estados emocionais negativos muito rápidos, tá? Não é a índigo, não, né? Ela já é muito rebelde, revoltada, não recupera tão rápido. Mas a arco-íris, sim. É uma chave muito importante, né? Que elas já possuem essa maestria das emoções. Elas dominam as emoções, né? Bom, elas são médiums que têm habilidades de ler as emoções das pessoas. Esse dom é revelado geralmente quando elas crescem, né? Então, se é criancinha ainda, você não vai perceber. Mas você vai ver quando ela começar a fase adolescente para adulto. Aí você vai perceber como elas leem as emoções das outras pessoas, né? Bom, além disso, e talvez até mais, elas possuem uma grande força de vontade. Também tem uma personalidade forte, né? Tô falando aqui que elas perdoam com facilidade, mas não quer dizer que a personalidade delas seja frágil, não, tá? Elas têm muitos outros dons. Elas são conhecidas por serem curadoras naturais, né? E elas materializam instantaneamente, tá bom? Disse que qualquer coisa que elas desejam, elas conseguem materializar imediatamente. E tá bom? Esse daí é o conteúdo e são as informações que nós temos hoje das crianças arco-íris, tá? Bom, como é de se esperar, né? Elas possuem uma conexão com as cores, claro, não é? As cores, esses espectros fazem parte da configuração delas, né? Então, de fato, elas ressoam de acordo com as cores à sua volta. Olha só que coisa mais linda, né? Elas são atraídas pelas cores, pelos ambientes coloridos, roupas brilhantes e coloridas, elas adoram isso, né? A energia é expressada de outras maneiras também, pois essas crianças têm uma energia muito alta, o entusiasmo delas é demonstrado pela sua criatividade, tá? As crianças arco-íris são as construtoras de um novo mundo, tá? E se utilizam da vontade divina, são conectadas diretamente com o Criador, elas estão muito elevadas, difícil de compreender aqui, né?
Então elas têm essa comunicação direta com o divino e com as cores, tá? Hoje em dia, assim, não são muitas encarnadas como são, mas as crianças índigo, muitas mesmo, muitas, os adultos, né, que são hoje adultos, mas também tem crianças de 18, 19 e 20 anos que nasceram depois dos anos 80 que são índigo também. Você vai percebendo isso, não veja apenas pelo ano, tá? Porque, como eu disse, tiveram os pioneiros antes, né? Então, antes de 87, quando a gente teve a convergência harmônica, onde os mestres ascensos, os representantes da Terra, né, decidiram que enviaram muito mais índigo, mas antes disso já nascia, né? E também as crianças cristal, que teve o teu auge também nos anos 2000, mas a partir dos anos 80 já estava nascendo uma ou outra, né? Então temos bastante também, mas as crianças arco-íris, elas são poucas hoje, tá? É a primeira encarnação delas aqui na Terra, então elas não possuem aprendizados como que as pessoas chamam de karma. Eu não gosto de falar muito como karma, porque karma a pessoa tem uma visão que é algo negativo, e não é algo que você tem a aprender. Então elas não possuem karma e elas não procuram famílias disfuncionais para nascer, né? Então elas estão sempre prontas a servir, e por isso que elas procuram as crianças cristal para nascer como família, né? Já tem ali, imagina, uma criança arco-íris nascendo numa família totalmente perturbada, né? Não ia conseguir estar ali, né? Elas podem possuir os olhos grandes, né? Como também as crianças cristal têm olhos grandes, mas elas são muito, muito confiáveis, elas não têm medo de ninguém, Pode colocar o bandido, o assaltante, tudo que você achar de pior, elas vão ali querer conversar. Elas não têm medo, é muito lindo, trazendo essa energia do arco-íris, né, de cura, que essas cores do arco-íris já são conhecidas, né, no Reiki, no Qigong, que é uma técnica, né, de cura prânica, cura através das mãos. Isso daí já é conhecido, né? Cromoterapia, a gente não passou por isso já? De estudos, né? De cores, as cores curam, a gente usa as cores, né? Então elas têm esse domínio aí. As cristal também possuem uma energia muito alta, claro, né? Tem personalidade forte, elas são criativas e também podem materializar instantaneamente qualquer coisa que querem e precisam, ok? Diferença é que a arco-íris já não teve outra vida aqui na Terra e são dotadas de um perdão instantâneo, tá? Bom, então em idade muito jovem, as crianças arco-íris são capazes de expressar já as suas necessidades e desejos, já falam o que quer, né? Com 2 anos, até 1 ano e meio, 2, 3, já estão falando o que quer, né? E tem um grande poder pessoal. Às vezes os pais não têm como debater com essa criança. Tem um grande poder pessoal, né? Elas podem até ser mal interpretadas, porque quem está de fora e vê o pai lidando com uma criança dessa ou a mãe, fala, esse pai não dá educação, imagina a criança ousada. Eu já vi muito isso, as pessoas falando, você viu o filho de fulano como é? É horrível isso, porque a pessoa não sabe nem o que está falando ali, né? Pô, mas isso é um erro da humanidade, de interpretar o mal uma criança sem conhecer, tem que saber. Elas nascem com sabedoria de caráter para integração, para integrar esse sistema, né? Além de transmutar, mas integrar. Então, isso vai se desenvolvendo também dependendo dos pais. Por isso que elas escolhem criança cristal para nascer, porque este caráter de integração pode mudar se tiver uma programação negativa para a criança. Ou seja, lá em casa ninguém entende essa criança, na escola ninguém entende. E aí isso pode se transformar em algo negativo, tá bom? Infelizmente, por isso que a gente faz esses trabalhos aqui, né? E você precisa expandir isso, ler mais, compra livro, entra na internet, tem muito material, vai observando o teu filho, teus alunos, tá bom? Bom, como pai de crianças arco-íris, a ideia é reconhecer quais são as características positivas que a criança arco-íris possui, tá bom? Então, começa a observar, por exemplo, elas não gostam de fast foods, tá?
porque hoje em dia é onda, né? Final de semana, pai vai estar com o filho, vai lá não vou nem falar o nome aqui, mas vai lá nos fast foods da vida, não é? Trazer hambúrguer para a criança comer. Então, elas não são capazes de lidar com esse tipo de células mutantes, que esses tipos de produtos podem até envenenar uma criança arco-íris, tá? Presta atenção nisso, ok? Às vezes ela vai, né? Porque a família vai, os primos, amigos vão, leva essa criança lá e elas passam mal, porque elas não têm capacidade, elas têm uma imunidade a isso, né? Então não tem capacidade de lidar com esse tipo de produtos envenenados ainda, tá? Isso é uma habilidade muito importante, tá? Porque a maioria das pessoas pode não reconhecer esse tipo de toxinas que são contidas nos fast foods, né? E as crianças arco-íris, elas conseguem processar esse tipo de comida. E, na verdade, não conseguem processar esse tipo de comida. Presta atenção nisso. É muito dolorido, né? Para esses tipos de crianças que são enviados diretamente para esse tipo de alimentação que são venenosas, tá? A gente se encontra no próximo áudio para não ficar muito extenso esse.